Olá, vamos mergulhar hoje num capítulo fascinante onde uma promessa divina gigantesca bate de frente com a dúvida humana mais real que existe. Êxodo capítulo 6. É uma história sobre identidade, sobre libertação e, principalmente, sobre a dificuldade que é liderar quando parece que ninguém acredita na missão. E logo de cara a gente se depara com essa frase que define tudo: Eu sou o Senhor. Isso aqui não é só um nome, gente. É a âncora de todo o capítulo. É uma declaração de autoridade máxima, de poder para cumprir o que foi prometido e de uma confiança que vai muito além da situação desesperadora que os israelitas estavam vivendo. Para a gente entender bem como essa história se desenrola, vamos dividir nossa análise em 5 partes, ok? Começamos com a promessa, depois encaramos a barreira da dúvida, aí vamos entender a autoridade da liderança, ver a missão sendo reafirmada e, no final, pensar um pouco sobre o desafio que fica no ar. Então, para começar, vamos focar na promessa divina. O contexto aqui é tudo. O povo de Israel está sofrendo, e muito, na escravidão no Egito. E Deus responde a esse sofrimento de forma direta, com um plano bem claro, bem definido de libertação. E aqui tem um detalhe que, olha, faz toda a diferença. O texto faz questão de distinguir os nomes. Deus diz que apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas agora, para Moisés, ele se revela pelo nome pessoal, o Senhor. Isso é um sinal de uma nova fase, sabe? Uma relação de aliança mais íntima, mais poderosa. E essa promessa não é algo vago, não. Pelo contrário, ela é apresentada como um plano de ação, com várias etapas, uma série de coisas que o próprio Deus vai fazer. Vamos dar uma olhada em como isso se estrutura. Isso aqui é brilhante, porque ilustra perfeitamente a garantia divina. Repare nos verbos: tirarei, livrarei, resgatarei, serei vosso Deus. Cada uma dessas declarações é um pilar dessa aliança, uma promessa pessoal e firme de redenção e de relacionamento. É a resposta definitiva para o sofrimento do povo. Agora vamos para a segunda parte. E é aqui que essa promessa tão poderosa encontra o primeiro grande obstáculo. E o mais surpreendente é que esse obstáculo não é o faraó. O ponto crucial é este. Moisés vai lá, entrega a mensagem de esperança, mas o povo simplesmente não consegue ouvir. O texto é muito específico sobre o porquê. A angústia de espírito e a dura servidão. O sofrimento era tão intenso, tão profundo, que a esperança parecia uma coisa de outro mundo. Impossível. A primeira barreira foi o desespero do próprio povo que a missão queria salvar. O conflito fica escancarado aqui. De um lado, a ordem de Deus para Moisés. Vai, fala com Faraó. Direto e reto. Do outro, a resposta de Moisés, que é pura lógica humana, cheia de dúvida. Olha, se o meu próprio povo não me escuta, por que o homem mais poderoso do mundo vai me dar ouvidos? E a dúvida de Moisés é super pessoal. Ele volta naquela tecla de sempre, a sua própria incapacidade de ser um bom porta-voz. Essa expressão incircunciso de lábios, que a gente pode entender como tenho dificuldade para falar, minha fala não é boa, revela uma insegurança tão funda que nem o chamado de Deus conseguiu apagar. E isso levanta uma pergunta que vale para qualquer líder. Como é que se segue em frente quando a gente é assombrado pela própria dúvida e pela descrença de quem a gente lidera? A narrativa, então, faz uma pausa bem interessante, quase como se fosse para responder essa pergunta. Entramos na nossa terceira sessão. E em vez de continuar o diálogo, o texto, de repente joga uma longa genealogia. À primeira vista, parece um desvio, né? Mas, na verdade, é uma jogada estratégica para responder aquela pergunta que ninguém fez, mas que estava no ar. Quem são Moisés e Arão para fazer isso? Pensem nessa lista de nomes como um currículo, uma prova de credenciais. A narrativa basicamente está dizendo: espera aí, antes da gente continuar, vamos deixar bem claro quem são esses homens e de onde eles vieram. O objetivo é mostrar que eles não surgiram do nada, mas que vêm da linhagem escolhida de Levi. Essa tabela deixa tudo mais simples de ver. A linhagem é direta. De Levi, um dos filhos de Jacó, passando por Coate e Anrã, a gente chega direitinho em Arão e Moisés. Isso conecta eles à história de Israel, à aliança. A autoridade deles não vem deles mesmos, vem dessa herança. E não é só uma lista seca de nomes. Ela traz detalhes, como quanto tempo cada um viveu, os laços de família. Isso tudo ancora a missão numa história real, concreta. A liderança, como o texto mostra, nasce de dentro da própria comunidade. Para não deixar nenhuma dúvida, o versículo 26 amarra tudo. Depois de listar os nomes, o texto conclui: estes são Arão e Moisés. É a confirmação oficial. Sim, são eles mesmos, os homens que Deus escolheu para essa tarefa gigantesca.
E agora, na nossa quarta parte, com a autoridade deles estabelecida, com o currículo checado, a narrativa volta exatamente para o ponto em que tinha parado, aquele impasse entre a ordem de Deus e a hesitação humana. E a ordem é repetida, quase palavra por palavra. A declaração "Eu sou o Senhor" volta com tudo, seguida pelo comando direto: "Fala a Faraó tudo o que eu te disser." Ou seja, aquela pausa para a genealogia não mudou em nada o plano de Deus. A missão continua a mesma. E aqui vem o momento mais honesto e humano da passagem. Mesmo depois de toda aquela confirmação da sua linhagem, a resposta de Moisés é a mesma. Mas eu tenho dificuldade para falar como o Faraó me ouvirá. Isso mostra para a gente que a autoridade externa, o currículo, não apaga como mágica a insegurança interna. A dúvida de Moisés continua lá, firme e forte. E isso nos joga direto na nossa conclusão. O capítulo termina sem uma resolução, sabe? Ele termina com essa tensão no ar. De um lado, a certeza inabalável de Deus. Do outro, a fragilidade e a dúvida insistente do líder que ele escolheu. Então, o capítulo nos deixa com essa pergunta poderosa para a gente refletir. Se a autoridade para a missão vem de Deus, por que a dúvida continua sendo uma experiência tão profundamente humana? Êxodo 6 não só conta o começo da libertação, mas também valida essa luta interna que muitas vezes acompanha um grande chamado. Uma lição atemporal sobre fé, liderança e a fragilidade que conecta todos nós.